Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre os primeiros seres humanos. Primeiro eu vou falar como que a gente estuda esses primeiros seres humanos através dos resquícios que eles deixaram, seja através de pinturas, seja através de artefatos, armas e por aí vai. Isso fazendo uma conexão entre a história e a arqueologia. E eu também vou me aprofundar mais na questão das pinturas rupestres, que foram uma das principais marcas deixadas por esses seres humanos. De início, eu vou falar sobre essa questão de como a gente estuda esses seres humanos, fazendo a relação entre a história e a arqueologia. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é se o conceito de pré-história, ele realmente existe. Existe essa pré-história, essa coisa que veio antes da história acontecer? E como que a gente estuda essas pessoas, esses nossos ancestrais, que não tinham escrita desenvolvida? Como que a gente faz para estudar esses povos? Na realidade, o conceito de pré-história está errado, segundo a ciência moderna. O termo certo a ser usado seria a história dos povos ágrafos. O que é um povo ágrafo? É um povo que não possui escrita. Essas pessoas que vieram antes da invenção da escrita, elas possuíam sim uma história. E o período que é considerado a pré-história é um dos períodos mais longos da história da humanidade. Ele durou praticamente 300 mil anos. Então, ignorar a vida e a história de todas essas pessoas que viveram durante esse período é você negar uma parte da história humana que foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Assim como a gente vê aqui na linha do tempo, simplificada, ela mostra que a pré-história ela tem dois períodos que se unem, que são os períodos líticos, que é o paleolítico, que seria o período da pedra antiga, e o neolítico, que seria o período da pedra nova. E depois deles vem a idade dos metais. O que ocorre? No paleolítico, as ferramentas que eram desenvolvidas pelos seres humanos, elas eram muito simples. Eram ferramentas feitas com pedras lascadas, que você batia uma pedra na outra e tentava tirar lascas delas. Eram ferramentas bem rudimentares assim. E no Neolítico já tem um desenvolvimento melhor dessas ferramentas, por isso que tem essa separação. Essas ferramentas elas começam a ser polidas, por isso que também é conhecido como período da pedra polida, e elas começam a ser mais bem trabalhadas. Então, quando a gente pensa em pré-história, a gente não pode pensar como sendo algo sem história. Por isso que o conceito ele é discutido atualmente, ele é revisado. As pessoas que não sabem ler nem escrever, elas possuem sim uma história. Então a gente negar isso e colocar como sendo uma pré-história, que eles não tinham uma história ainda, é negar a essas pessoas o impacto que elas tiveram para o desenvolvimento humano. Aqui eu coloquei um exemplo de como seria um desses primeiros humanos, que aqui é uma moça e ela está pegando algumas ervas e algumas gramas no chão e matos para conseguir desenvolver ou fazer um remédio, ou fazer se alimentar, ou fazer alguma coisa com eles, se utilizar desses recursos naturais. E agora eu vou falar um pouco de como a história e a arqueologia elas se unem para fazer esse estudo do passado. A história ela tem como principal foco, a principal fonte, o material que a gente usa para fazer a história, são os documentos escritos. Por isso que essa visão da pré-história antes ela era muito presente. Porque se as pessoas não sabem ler e escrever, elas vieram antes da história. Por isso que é pré-história. E a arqueologia, ela tem como fonte o material que ela estuda são os registros materiais, como os objetos, as ferramentas e por aí vai, armas e tudo mais. O que ocorre é que quando a gente vai estudar esses primeiros seres humanos, esses primeiros antepassados nossos, a gente soma as duas ciências. Porque a história, ela, em alguns momentos, ela vai estudar sim, ela usa os elementos materiais, ela usa objetos, ferramentas e tudo mais para escrever uma história. E a arqueologia também usa os registros escritos, ela também usa documentos escritos para escrever a pesquisa arqueológica. Então, elas não são ciências que se negam, mas sim elas se complementam. A história e a arqueologia elas são ciências que se complementam para fazer uma análise do nosso passado de uma maneira mais abrangente. Então, quando a gente estuda só um tipo de documento, a gente acaba perdendo muita coisa da história. Do mesmo jeito, se a gente pegar só os objetos e negar os documentos, a gente vai perder uma outra parte. Então, é a união dos dois que faz um estudo completo. Agora eu vou falar um pouco sobre o arqueólogo, que é quem trabalha com arqueologia. O arqueólogo, ele é um pesquisador.
E ele procura nas escavações que ele faz e nos sítios arqueológicos os vestígios dos nossos ancestrais. Ele também faz testes de laboratório, testes químicos, para conseguir definir, por exemplo, a origem de um objeto, a data que ele foi criado, o material que ele foi utilizado, e com isso ele consegue fazer uma análise científica de como que era a vida dos nossos antepassados, de onde eles vieram, para onde eles foram, o que que eles fizeram, o que que eles criaram, o que que eles pensaram. Aqui eu coloquei um exemplo de um arqueólogo numa escavação. Ele encontrou um ossado de algum humanoide que não está definido bem se é um ser humano, pode ser um outro ancestral nosso, como um Homo erectus. Isso ele vai definir quando ele fizer uma análise laboratorial desses restos que ele encontrou. Ele vai ver, por exemplo, como que é o formato do crânio, vai ver os ossos, vai fazer uma análise química dos ossos, vai fazer comparações com outros humanoides dessa região onde que ele fez escavação, e assim ele vai conseguir definir quem que era esse ser vivo, de qual espécie ele pertencia, se ele era um Homo sapiens, se ele era um Homo erectus e por aí vai. Essa daqui é uma segunda escavação que está acontecendo no Brasil. E aí a gente consegue ver os pesquisadores, eles estão cavando, eles delimitaram o espaço, que vai ser escavação, que vai ser o sítio arqueológico. Eles vão escavando com muito cuidado, é um trabalho muito minucioso. Eles usam pincéis, usam baldes e outros instrumentos para fazer essa limpeza, para que eles não danifiquem nada caso eles venham encontrar alguma coisa. Agora eu vou falar de um dos registros mais importantes e abundantes que a gente encontra dos nossos ancestrais. Esses registros são as artes rupestres. O que são as artes rupestres? Elas são pinturas que foram feitas por nossos ancestrais, principalmente em cavernas ou em alguma formação natural. Geralmente eles faziam isso nos lugares onde que eles viviam. E essas pinturas, elas são registros materiais que representavam diversos aspectos da vida dos nossos ancestrais, desde a maneira como eles se alimentavam, a maneira como eles caçavam, as coisas que eles imaginavam, que eles sonhavam e o modo de vida deles. Então, eles são muito importantes para a gente identificar como que era a vida desses nossos ancestrais e como eles pensavam o mundo. Aqui está um exemplo de um dos nossos ancestrais fazendo pinturas rupestres na parede de uma caverna. Ali dá para você ver que ele fez algumas marcas de mão, que era algo comum, que alguns pesquisadores acham que seria uma forma da pessoa se marcar no mundo. É como se fosse uma assinatura que ela faz através da mão. Ela coloca a tinta na mão e coloca na parede, como se fosse uma forma dela se preservar para o mundo, se marcar, falar, eu estive aqui. E como eram feitas essas pinturas? Elas usavam as mãos, gravetos, ossos e outros instrumentos que eram encontrados para ser usado como ferramenta, para ser usado como o pincel, o rolo dessas pinturas rupestres. E como tinta, eles usavam materiais de natureza. Eles podiam usar plantas como temperos, como coloral, cominho. Elas podiam usar cinzas, sangue de animais, gordura, qualquer coisa que eles conseguiam encontrar que fizesse com que a pigmentação, com que a tinta ela fosse gerada, a água e tudo mais, eles usavam para criar essas tintas, essas colorações para fazer suas pinturas. E o que essas pinturas representavam? Elas tinham cenas do cotidiano da vida dessas pessoas, desde caçadas até imagens de animais selvagens, partos, viagens que eles fizeram, imagens de seres mitológicos que eles acreditavam que existiam, e por aí vai. Era uma infinidade de coisas que eram representadas, que eram coisas do cotidiano dessas pessoas, da vida delas. Era uma representação de como esses seres humanos antigos, eles viam o mundo. Aqui eu coloquei um exemplo de uma pintura rupestre de alguns animais, é um boi e alguns cavalos. E aqui é uma cena de uma caçada, onde tem dois seres humanos ali tentando caçar uma manada de cervos ali que estavam passando pela região que eles estavam vivendo. E aqui essa pintura rupestre, ela está no Parque Nacional Serra da Capivara, que fica lá no Nordeste. E ela representa uma caçada. Aqui dá para ver o animal, ele está correndo e os seres humanos eles estão em volta, alguns com armas. Em cima, logo em cima, a gente vê que tem outros segurando uma árvore. Então, as cenas elas são bem complexas, assim, elas representam muitas coisas do cotidiano desses seres humanos. E por fim, por que a gente estuda essas pinturas rupestres?
É porque com elas a gente consegue entender como que esses seres humanos antigos eles viviam e eles pensavam, como que eles sonhavam o mundo, como que era a visão deles sobre o mundo. Com elas também a gente consegue notar as mudanças que ocorreram no ambiente, nos costumes, como que seres humanos interagiam entre si e com o mundo também. E, por fim, elas dão uma voz para essas pessoas que antes eram colocadas de lado por elas não terem uma escrita desenvolvida. E essas pinturas elas mostram que de fato os seres humanos antigos, mesmo não tendo uma escrita desenvolvida, eles conseguiam sim fazer história. Eles conseguiam sim escrever a história de suas vidas, do mundo onde que eles viviam e como eles eram base para o desenvolvimento da nossa espécie. Para a gente estar onde que a gente está hoje, esses seres humanos tiveram que se desenvolver antigamente. Então, por isso que é tão importante a gente entender como que essas mudanças ocorreram, como que esse desenvolvimento ocorreu. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do formato da aula em vídeo. Eu vou disponibilizar esse slide em forma de mapa mental para vocês. E até semana que vem.